Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Como estão passando? Tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto importante, um assunto relevante, que eu tenho absoluta certeza que todos vocês vão gostar. Mas antes de eu falar sobre esse assunto tão essencial, tão fundamental para a nossa reflexão, vou falar dos meus 3 livros. Chubiacaba, um romance, uma história fictícia, numa cidade do interior de Goiás, que aborda romance, ficção, ação, suspense. É um livro muito bom, Jubiacaba, que está à venda na Livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro, Palavrear, em Goiânia, e foi publicado pela editora Kelp, também de Goiânia. Muito bom esse livro meu. Vocês vão gostar desse livro, é um romance muito bom. Meu outro livro é Os Contos que Eu Conto, uma coletânea de contos que aborda temas filosóficos, sociais, do cotidiano das pessoas, abordando fatos familiares. Muito bom esse livro. Está à venda na Livraria Nova de Jerusalém, Armazém do Livro, Palavrear, também pela editora Kelp de Goiânia. Meu outro livro, que saiu esse ano, foi editado esse ano, é meu livro de poesias, As Linhas da Harmonia, que eu abordo, que eu as defino com poesias de encadeamento, que uma palavra leva a outra, levando um tema, uma reflexão. Está vendo na Livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro. Muito bom esse livro. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E também é publicado pela editora Kelp de Goiânia. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto fundamental para a nossa reflexão e que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Esse tema que eu vou abordar hoje é um tema que todos nós estudamos em tempos de colégio, em tempos de ensino fundamental, segundo grau. É um tema muito importante que tenho certeza que todos vocês vão gostar e que faz parte das nossas vidas. O tema de hoje é: as descobertas marítimas foram essenciais para a expansão comercial. Ou seja, as grandes descobertas que houveram no mundo, as descobertas feitas pelos portugueses, pelos espanhóis, foram fundamentais para que chegasse ao nível de comércio que nós temos hoje. O comércio se expandiu através das grandes navegações. Então é fundamental a gente entender esse fato, que tudo é um processo e tudo ocorreu por causa disso. Nesse tema, irei abordar um ponto muito importante. Nesse tema, irei abordar com vocês sobre as grandes navegações marítimas e sua relevância para o mundo. É o que eu disse agora mesmo. Que as grandes navegações foram fundamentais para a expansão do comércio, para a expansão do capitalismo. Foram fundamentais. Entretanto, devemos entender que as grandes navegações ocorreram por causa do monopólio mercantilista italiano, onde os mercadores italianos dominavam o mar Mediterrâneo, ou seja, as grandes navegações surgiram, principalmente Portugal e Espanha, elas aconteceram por causa do desejo de romper com esse domínio italiano, que era dos genoveses e dos venezianos, que eram grandes mercadores que cruzavam o mar Mediterrâneo para ir às Índias vender, comprar mercadorias. Então, eles dominavam esse mar Mediterrâneo e os outros países só podiam comprar deles. Então, havia aquele monopólio, aquela forma de dominação. Aqui vem outro ponto importante. Mare nostrum, nosso mar, em latim, é a designação que os mercadores italianos conceituavam o mar Mediterrâneo, sendo seu, e que era o único caminho para chegar às Índias. Ou seja, o mar Mediterrâneo ele teve esse nome em latim, Mare Nostrum, quer dizer nosso mar. Então, eles achavam que esse mar era deles. Só eles podiam dominar esse mar
e eles tinham controle de todas as vendas de mercadorias. Então, com isso, fez surgir a expansão das grandes navegações para poder romper esse domínio. Para sair dessa dominação italiana, Portugal e Espanha teriam que sair dessa dominação e ir em busca de um novo caminho para que pudesse chegar às Índias. Aqui é outro tópico importante. Para sair desse monopólio, né, dessa dominação tão presente, os espanhóis e os portugueses, Espanha e Portugal, resolveram lançar ao mar, né, para descobrir outros continentes, para ver se conseguia chegar às Índias por outro caminho, para que rompesse esse elo de monopólio dos italianos, para que eles pudessem trazer mercadoria sem ser preciso de comprar dos italianos, para que rompesse esse monopólio, esse domínio. Diante disso, o rei da Espanha delegou ao navegador italiano chamado Cristóvão Colombo o plano de contornar o globo e chegar às Índias. Entretanto, chegaram a uma outra terra, que viria a ser um novo continente, a América, em homenagem a Américo Vespucci, em 12 de outubro de 1492, na região que hoje é a cidade de Santo Domingo, capital da República Dominicana. Ou seja, com essa vontade de chegar às Índias, o rei da Espanha convidou o navegador italiano Cristóvão Colombo para que ele empreendesse essa viagem, para que ele contornasse a terra, para que chegasse às Índias, para que não fosse preciso ficar sob o jugo dos italianos. E com isso ela aceitou essa missão. E aí eles viajaram, contornaram a terra, só que ao invés de chegar às Índias, eles chegaram a um outro continente que viria a surgir, que é no caso a América, né, que é o nosso continente. E aí chegaram em Santo Domingo, que hoje é a República Dominicana, em 2 de outubro de 1492. E nessa empreitada, nessa viagem, tinha uma pessoa que fazia parte dos tripulantes, que era Américo Vespucci. E Cristóvão Colombo, em homenagem a ele, deu o nome de América, a esse novo continente. Então, se você observa, que é essencial a gente entender a história, porque entendendo a história, a gente entende também tudo que está à nossa volta, tudo que acontece em nosso modo de ser, de entender a vida. Então, é essencial entender isso. Contudo, agora outro ponto importante, contudo, o feito de chegar às Índias foi denominado ao navegador português Vasco da Gama, em 20 de maio de 1498, e em seguida Portugal colonizou Macau, que fica no Sudeste Asiático e hoje pertencente à China. Ou seja, esse sonho de contornar a terra para chegar assim só foi concretizado com Vasco da Gama, em 20 de maio de 1498. Vasco da Gama, enfim, chega às Índias, consegue chegar às Índias. E depois disso, Portugal chegou a Macau, que também é uma região lá no Sudeste Asiático. E aí colonizou Macau, fez com que Macau fosse uma de suas colônias. E depois disso, depois de muito tempo, passou a ser da China, da China, do povo chinês. Então é fundamental a gente entender que tudo é um processo, um caminho para poder chegar aonde é chegar, né? A chegar às Índias. Tudo foi um processo, um caminho. Então é fundamental que nós entendamos isso. Outro tópico importante. Sabendo da descoberta de novo continente, Pedro Álvares Cabral iniciou uma viagem marítima, aportando no Brasil em 22 de abril de 1500, em Porto Seguro, na Bahia, tomando posse da terra, instalando um novo país, primeiro chamando Ilha de Veracruz, depois Terra de Santa Cruz e, por último, Brasil. Então, a gente, com a descoberta da América,
o rei de Portugal, Dom Manuel, já sabia que existia um novo continente. E ele também queria participar na conquista desse novo continente. E aí ele delegou a Pedro Álvares Cabral que fizesse essa viagem. E fazendo essa viagem, no dia 22 de abril de 1500, ele chega a Porto Seguro, na Bahia. E aí toma posse da terra, e aí começa a colonizar o nosso país, começa a colonizar o Brasil. E aí foi chegando os portugueses, e aí foi feita a colonização, que a colonização é feita a partir do litoral, para o interior. Não foi do interior para o litoral, mas do litoral para o interior, que foi feita a colonização do Brasil. Então, através disso, com a posse consolidada, eles passaram a dar nomes ao Brasil. Primeiro foi a terra de Ilha de Veracruz, depois a terra de Santa Cruz, e por último o Brasil, que é o nome que nós temos hoje, né? O Brasil. As grandes navegações, outro ponto importante, as grandes navegações foram essenciais para a expansão do comércio global, ou seja, eles estavam fazendo e consolidando uma globalização primitiva, ou seja, com as grandes navegações, o capitalismo se expandiu. Foi a grande expansão do capitalismo, foi com as grandes navegações. E com isso aumentou o comércio entre os países, possibilitou o comércio entre os países. Porque antes era o comércio só dos genoveses venezianos, atravessando pelo mar Mediterrâneo e indo até as Índias, comprando produtos, especiarias, né? E levando para ser revendidos aos europeus. Então era só o caminho. Depois com a descoberta das grandes navegações, e aí ampliou o horizonte, aí surgiu vários outros povos que também quiseram fazer as navegações, e com isso o comércio expandiu, o capitalismo expandiu. Então a gente pode dizer que com isso foi a primeira globalização que existiu no mundo. Foi uma globalização primitiva, a primeira globalização. Outro tópico importante. Nesse período, devemos compreender que, por um lado, privilegiava o comércio global, as transações comerciais, por outro contexto, não produzia a melhoria da vida das pessoas colonizadas. Pelo contrário, eram exploradas, retiradas toda a sua riqueza, vivendo em uma profunda miséria, sem terem perspectivas de melhora em suas vidas. Muitas tribos foram dizimadas pelo colonizador em busca do ouro. Negros foram retirados de habitat natural, a África, para serem comercializados, escravizados, criando uma mácula que deve envergonhar o mundo e a sociedade, pois são filhos do Altíssimo e têm direito à dignidade e uma vida justa, que é a fundamental prioridade humana. Ou seja, contudo, as navegações, por um lado, que fez expandir o comércio, as transações comerciais, por outro, fez com que não desenvolvesse a melhoria das populações colonizadas. Pelo contrário, fez que fossem exploradas, né, retirar toda a sua riqueza, como é o caso do ouro, né, que os exploradores retiraram todo o ouro daqui e mandou para Portugal. Muitas tribos indígenas aqui no Brasil, não só aqui no Brasil, mas em toda a América espanhola, foram dizimados, verdadeiro absurdo. Negros que foram retirados do seu habitat à África, né, para vir para cá para o Brasil para trabalhar como escravos, sendo comercializados até de forma indigna, né, de forma desumana, não respeitando, não vendo que eles são seres humanos, merecem uma dignidade, merecem uma vida justa, pois todos são filhos do Altíssimo, de Deus. Então, se por um lado houve a expansão comercial, por outro lado houve a exploração, houve a manipulação e a sustentação das riquezas para um grupo que se privilegiava dessa riqueza. Então, o que a gente tem que entender é isso, que a expansão comercial teve o seu lado bom, mas teve o seu lado perverso, o seu lado que foi maculado, né? Que explorou as pessoas, que escravizou as pessoas, que dizimou tribos. Então é interessante a gente entender isso, que a expansão comercial, essas grandes navegações favoreceram isso. O colonizador, ele teve esse poder de destruir toda uma cultura que estava arraigada, né, na sociedade, e fazer com que ela fosse dizimada. Por fim, devemos entender que tudo isso foi um jogo de interesse.
para ter domínio e influência sobre os povos conquistados. Ou seja, é o que eu já disse anteriormente, né, falando anteriormente para vocês, isso é tudo um jogo de interesse. Tudo. Eles não visavam a melhoria das pessoas, a transformar o país em países desenvolvidos. Não, o que eles queriam é retirar tudo que existia naquele país e levar para a metrópole, para poder abastecer a metrópole, fazer com que uma elite fosse privilegiada. O interesse deles sempre foi esse. Não é melhorar a colônia, mas trazer benefícios para a metrópole, para um grupinho, para uma elite que se julgava melhor que as outras. Em suma, a expansão tamarina se notabilizou pelo desenvolvimento da consolidação capitalista em todos os aspectos, seja econômico, político e social. É um ponto importante abordar com vocês, é esse, que a expansão tamarina, né, a expansão das grandes navegações, ela notabilizou pelo desenvolvimento do capitalismo, e nesses fatores que eu elenquei com vocês, que é o fator social, né, que fez surgir vários casos sociais, né, dizimou povos, sociedades, né, e também econômicos, né, fazendo surgir a marginalização da sociedade colonizada, político, né, e um grupinho mandando, desmandando e dominando e fazendo com que as pessoas ficassem sob o seu jugo. Então, a navegação, as grandes navegações fez surgir isso, fez surgir um mundo de dominação e de grande exploração das colônias. Agora nós estamos terminando o nosso conteúdo com uma frase que eu vou deixar para vocês pensar e refletir. Devemos refletir que as grandes navegações foram essenciais para o desenvolvimento do comércio global. Entretanto, devemos criar e crer que o princípio é descolonizar nosso pensamento para transformar o mundo e o Brasil para uma identidade plena, inovar sempre nosso caminhar para uma realidade transformar em uma nova ordem que vai se inaugurar com um novo analisar, ou seja, o que eu estou abordando nesse tópico? Que todos nós devemos entender que as grandes navegações foram essenciais para o desenvolvimento do comércio global. Entretanto, nós devemos criar um novo pensamento, uma nova identidade, um novo agir, e essa nova identidade ela deve ser descolonizada, ou seja, tem que descolonizar esse pensamento, não pensar igual às outras nações, mas ter uma identidade própria, ter uma identidade bem brasileira, ter uma identidade onde as pessoas possam refletir sobre si mesmas, sobre a sua vida, sobre a sua sociedade, sobre a sua cultura. Então, esse descolonizar, não é que eu vou querer julgar o que está fora, achar que não é bom, não é isso não. Descolonizar é no sentido de valorizar o que nós temos de melhor aqui no Brasil, que é a nossa cultura, que é a nossa identidade, que é os nossos hábitos, costumes, tradições. Então, nesse sentido, é o descolonizar. Então, é importante a gente entender isso e fazer com que isso aconteça, não só no Brasil, mas em cada parte do mundo, cada pessoa que estiver em seu país, valorizar aquilo que tem de melhor em seu país, valorizar aquilo que tem de melhor na sua tradição, na sua cultura. Com isso, pessoal, vamos terminando novamente o nosso tema, que tenho certeza que foi essencial, foi fundamental para a grande reflexão das pessoas, e gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo, que viram esse vídeo, e queria que vocês compartilhassem, comentam e se inscrevam no meu canal, Reflexões e Pensamentos, com este escritor que vos fala, Penha Lobo. Muitíssimo obrigado, pessoal, e fiquem com Deus. E compartilhem, espalhem o conhecimento a todas as pessoas, porque o conhecimento é fundamental para todos os indivíduos.